Bom dia, espero encontrá-los todos na paz. Paz seja com cada um de vocês. Tudo bem, amados irmãos? Que o Senhor abençoe vocês. Me abençoe, abençoe cada um, em nome de Jesus. Gente, Deus, como sempre, me dá uma palavra, Espírito Santo. E aqui estou eu para ministrar essa palavra. Primeiramente, louvado seja eternamente o teu nome, Senhor, nos céus e na terra, e tudo que nela há. Louve ao teu nome, bendiga o teu nome. Ao Senhor toda a honra, glória. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis estar em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para tudo sempre. Amém. Em Mateus 7:24, nós podemos ler nas Escrituras os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei, assim diz o Senhor, semelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é a rocha? É o Senhor. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela... Desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Porque ela estava alicerçada, edificada sobre a rocha. Assim é a nossa vida. Algo pode vir muitas vezes, para nos afligir, nos afrontar. Mas se nós estamos alicerçados na rocha, nós somos mais que vencedores. Às vezes, uma doença, uma enfermidade, não é? Às vezes algo que você, por muito tempo, você está esperando. O Senhor, Ele é com cada um de nós quando nós estamos alicerçados nele, na videira, que é Ele, na rocha, que é o Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não dê ouvidos a vãs doutrinas, amados. E temos aqui a outra, não é que o Senhor coloca aqui a outra alternativa que não é a certa, e aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram os ventos, e sopraram os ventos, e combateram, e desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela caiu porque ela... E grande foi a sua queda, né? Grande foi sua ruína, porque ela estava edificada na areia. Ela não estava edificada no Senhor. O que representa aqui a areia? É que quando você põe a sua fé em ídolos, em adorações, a colocar sua fé em espíritos enganadores, põe sua fé em objetos, como muitos por aí. Tem vários tipos de idolatria. Mas aquele ou aquela que tem sua vida edificada no Senhor, que é a rocha, ela supera, ela vence os obstáculos, porque a fé, ela não confia no seu eu, ela confia no Senhor. Jeremias 17:7, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. E a Bíblia, quando se refere ao homem, a gente sabe que é homem e mulher. Bem-aventurado o homem que põe sua confiança no Senhor, cuja esperança também nele está.
Aqui, amados, eu tenho uma palavra para falar, se tratando, né, pegando o gancho aí, que o Espírito Santo acabou de revelar a palavra sobre os dois alicerces, né? Mas que na verdade o alicerce fundamental, essencial para nossas vidas, é cada um estar alicerçado na rocha, que é o Senhor. Então, tocando no assunto também, quando a pessoa se desvia para colocar sua fé, muitos apostataram da fé ou apostataram da fé, colocando sua fé em vãs religiões, né? Crenças. Então aqui fala sobre relacionado, não é exatamente sobre a religião, mas é sobre o procedimento, da forma que a visão espiritual que eles estão fora do que o Senhor determinou. Todos os outros crentes vão morar na terra? Uma pergunta, né? Não. Por exemplo, os católicos, eles são os marianos, são muito idólatras. Torna a dizer, Espírito Santo, ele não é religiosidade. Espírito Santo é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amados, o Senhor, ele abomina a prática, a visão espiritual que é errônea. Maria, ela foi realmente agraciada por Deus para nela ser gerado o Espírito de Deus, ser gerado o Filho de Deus. Então, ela foi uma mulher realmente que Deus encontrou virtude nela. Mas Maria, ela, depois que deu à luz ao Senhor Jesus, ela teve outros filhos, ela coabitou com José. E alguns pensam que Maria, ela permaneceu uma mulher pura, uma mulher que não... Ela podia ser uma mulher consagrada a Deus, sim, mas a gente não pode colocar Maria num pedestal como se ela fosse a intercessora, ela fosse a salvadora do mundo. Ela não é nem nunca será. Deus deu seu Filho amado, como está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através do Filho. Então aqui, os marianos são muito idólatras. Eles colocam Maria quase mesmo no nível de Jesus. Está errado isso. Acham que ela seja intercessora, medianeira. Não existe. Acreditam que Maria nasceu sem pecado, foi sempre virgem. Para eles, o sofrimento de Maria foi igual ao de Jesus. Foi como se fosse o sacrifício da cruz. A Bíblia diz que todos pecaram. Está escrito em Romanos 3, do versículo 23 a 24. Mas Maria não foi exceção, amados. A Bíblia diz que todos pecaram. Através da atitude de Adão e Eva, né? E a Bíblia se refere através de um que pecou pela desobediência a Deus, fez todos pecadores. Então, todos nós somos pecadores, embora quando a gente entrega a vida para Jesus, o pecado não habita mais em nós. Mas nós não deixamos de ser pecadores por conta disso. Só que ele nos faz novas criaturas, então o pecado não habita mais em nós. A gente não sente mais aquela vontade de pecar. Não é uma rotina o pecado. Mas a gente muitas vezes peca por palavras, pensamentos, atos, omissão ou obras. Então, somos pecadores. Aquele que disser que não tem pecado, ele está mentindo. Então a Bíblia diz que todos pecaram. Romanos 3, 23, 24. Maria não foi exceção. Apenas Jesus não pecou porque ele é Deus.
também não tem como acreditar que Maria sempre foi virgem. Mateus 13, do versículo 55 a 56. Nem que subiu viva para o céu. Nem que Maria subiu viva para o céu. Apenas Jesus levou os nossos pecados sobre si, as nossas enfermidades e doenças. E através dele, o castigo da paz, o castigo dele nos traz a paz e a salvação de nossas almas, de nossas vidas. Ele foi levado pelos tosquiadores como ovelha muda. E sofreu até a morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia. Ele nos salva. Só ele intercede por nós. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Você pode ler 1 Timóteo 2, 5 e 6. Atos dos Apóstolos 4, 12. Timóteo 2, 5 e 6. O qual é o único mediador entre Deus e os homens, o único Deus e o único mediador entre Deus e os homens, o qual deu a sua própria vida em forma de redenção para salvar a muitos, né? Porque não a todos, porque nem todos o receberão. Nem todos naquela época o receberam. Ele veio para os seus, mas nem os judeus. Muitos se converteram e outros não. Muitos não se converteram. Desde o tempo dos apóstolos, a igreja enfrenta muitas heresias, doutrinas falsas. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Então, tem muitos que pensam que Maria é intercessora. Maria morreu virgem. Morreu sem pecado, aliás, sem pecado. E isso não é verdade. Na verdade, é 1 Timóteo 4, apostasia nos últimos tempos. Fala daqueles também que um dia creram no Senhor e se afastaram, deram ouvidos a doutrinas de engano. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, amados, não é verdade que Maria é intercessora. Não existe medianeira. Não existe medianeira. Não existe que Maria é salvadora do mundo. Entende? Não existe isso. Eu queria falar também, o Espírito Santo, para concluir, me revelou, ficou faltando algumas partes sobre aquela live que eu falei sobre Deus me usou, né? Na verdade, é Deus usando a gente. Deus me usou para falar sobre a semeadura e a colheita. Então, nós temos, assim, várias semeaduras. Perdão. Várias semeaduras. Nós podemos semear materialmente, devolvendo ofertas, dízimos. Então, assim, todas as nossas atitudes são consideradas também sementes. Alguns, erroneamente, pensam que a semeadura seguida de colheita consiste só em dar financeiramente. É um princípio que funciona só na dimensão material e financeira, quando se dá uma oferta em dinheiro. Mas, na verdade, assim como o emprego correto do nosso dinheiro em favor, no reino de Deus também.
de pessoas que nos levam para boas atitudes. A colheita, assim, também, de acordo com as nossas atitudes. Se as atitudes foram erradas com relação ao uso do dinheiro, são igualmente uma semeadura. E quando a semente é ruim, a colheita também será igualmente ruim. Gente, isso aqui serve para liderados e para líder, para todo tipo de pessoas, certo? Toda quebra de princípios na área das finanças é uma semeadura negativa com relação dos dízimos, a sonegação dos impostos, o roubo, a desonestidade nos negócios, o alarde em relação de ofertas, etc. Por isso, tenho afirmado desde o princípio deste capítulo que a bênção não vem apenas pela entrega dos dízimos e ofertas, e sim por uma soma de princípios bíblicos que são praticados em conjunto. Como está escrito em Jeremias 17:10, isso é o Senhor dizendo, eu esquadrinho corações e provo os pensamentos para dar recompensa de acordo com o fruto das ações de cada um de nós. Que caminho nós estamos trilhando? A forma como vivemos influencia muito. Não basta fazer a coisa certa, temos que fazer do jeito certo. A semeadura não é só aquilo que fazemos, mas a forma como fazemos. A prática é melhor do que o conhecimento. O último aspecto que eu gostaria de destacar aqui sobre o plantar e o colher tem a ver com o aspecto prático, só afirmando o que já havia dito. A importância de conhecermos de forma mais ampla a lei da semeadura e da colheita, o porquê este entendimento certamente nos estimulará a praticá-la. O importante é como fazemos o uso dessa semeadura, de acordo com o conhecimento obtido nos ensinamentos. Não é Deus que decide o quanto vamos semear e o quanto vamos colher. Eu tomo a minha decisão, contudo ninguém colhe mais do que plantou. O tamanho da colheita também não é determinado por Deus. Ao permitir, é que eu escrevo ligeiro, aí tem hora que a letra fica um pouco. Ao permitir que tomamos as decisões sobre o quanto plantamos, ou quanto plantaremos. Deus também, porque, amados, tem gente que é muito egoísta, sabe? Só quer ganhar, 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 só quer receber, receber, receber. E o certo não é assim. O certo é dar também. A palavra do Senhor, ela até diz que é melhor dar do que receber. Para nós é melhor receber, né? Mas existe o plantio, amados. O plantio, ele abrange uma série de fatores, é um conjunto. A pessoa não semeia somente financeiramente. Existem diversas formas da pessoa semear. É o amor que você trata as pessoas, é a compaixão que você tem, a misericórdia, que Deus diz que os misericordiosos alcançaram misericórdia. Então, assim, existem vários plantios, várias semeaduras. E a colheita é certa. Por isso que Gálatas diz, nas Escrituras está escrito, não erreis, o que o homem semear, isso ele colherá. Tem a ver. Deus também deixou em nossas mãos o poder de determinarmos o quanto colheremos de acordo com o plantio, semeadura que fizemos. Tem também aqui, olha, em Tiago 2:14-26, fé sem obras, ela é morta. Porque quando nós semeamos, nós estamos manifestando a nossa fé. Seja de forma de amor, seja de forma de adoração, seja de forma financeira,
Seja no teu dia cotidiano, você tratar bem o seu próximo, que é mandamento, é o segundo mandamento. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, você é uma semeadura também. Você praticar o amor, você tratar bem o seu semelhante. Você está semeando no reino de Deus. Por quê? Porque ele está vendo o teu dia a dia, como está escrito em Jeremias 17, que o Espírito Santo acabou de lembrar. Em Jeremias 17, 10, eu esquadrinho os corações e provo os pensamentos para dar a recompensa de acordo a cada um, de acordo com ações, os frutos das ações que ele teve, o caminho que ele trilhou aqui na terra. Então, é um tipo de semeadura também. A fé sem obras, ela é morta. Quando você tem fé no Senhor, você faz coisas concernente ao reino dele. Você tem prazer em doar para a igreja. Tem gente que diz assim, eu vou lá dar dinheiro a pastor. Amados, uma pessoa que abre a boca para dizer algo dessa natureza é uma pessoa que não tem, ela está ainda no tempo da ignorância. Porque se a pessoa tem um devido conhecimento das escrituras, da vontade do Senhor, que é que nós obedecemos às escrituras, e o que diz as escrituras com relação da semeadura, que também nós devemos plantar na casa do Senhor. Devemos fazer caridade? Sim, devemos fazer caridade. Nisso está o fruto do Espírito. Você está praticando ali uma boa obra e Deus se agrada. Mas saber que nossa fé deve estar pautada, alicerçada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E que a igreja, o templo sagrado, ela necessita de mantimento. Assim diz o Senhor nas suas escrituras em Malaquias 3. Que roubará o homem. Quando é que você rouba? Roubará Deus. O homem rouba a Deus quando ele sabe o que tem que fazer e não faz. Ele não exercita, ele não devolve o dízimo, que é algo que Deus já nos deu, né? Tudo que vem para nossa mão é Deus que dá. Então, a 10ª parte e também a oferta alçada. Nós devemos só um instante, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso e eterno. Então, amados, cada um de nós devemos dar a nossa terça parte. Terça parte não. 10ª parte ao Senhor. E os dízimos e ofertas são consagrados ao Senhor. E nisso nós estamos praticando o que o Senhor disse. Nós estamos praticando o que o Senhor disse, que é dar a 10ª parte, dar a 10ª parte e fazer prova dele, se ele não abrirá as janelas dos céus e derramará as bênçãos sem medida. Cada um de nós, amados, devemos ser cumpridores, cumprir o que o Senhor diz nas Escrituras. A obediência gera recompensa. E a recompensa é favorável. Então aqui nos mostra Tiago 2, a fé sem obras ela é morta. Meus irmãos, que interesse se alguém disser que tem fé em Deus
e não fizer prova disso, a fé alcança sua credibilidade diante de Deus e diante dos quando unida às obras e diante dos homens também. Assim também a fé, se não tiver obras, esta é morta em si mesma. Em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. O Senhor tem prazer em abençoar. Não é verdade? Grande e tremendo é o agir de Deus em nossas vidas, na vida que o teme. Santo e tremendo, maravilhoso e eterno, digno de toda honra, louvor e adoração. Pai, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos, gratidão a ti, Senhor, por tudo que o Senhor já tem nos sustentado, tem nos acolhido com o teu amor, o teu zelo para com cada um de nós, tem nos colocado de pé todos os dias, Pai. Infinitas são as tuas misericórdias. A tua benignidade dura para sempre. Majestoso, soberano, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa parentela, dos nossos amigos. Abençoa esse que vai ouvir essa live, aquele que vier ouvir. Senhor, abençoa, livra de todo o mal, repreende a fúria do adversário, tira tudo que não pertence a ti, da minha vida, da tua vida e dos teus familiares. Em nome de Jesus, Senhor, manifesta a tua glória sobre nossas vidas, manifesta a tua virtude, a tua unção, o teu poder sobrenatural sobre nossas vidas. E assim, cada vez mais, nos faz conhecer ao Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima live, se assim o Senhor consentir. Deus abençoe.